Hola, hola, bienvenido, bienvenida a outra live lunes 18. Bem-vindo ao meu canal Kátia Underline Comunica. Eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol, e toda semana tem live aqui no canal para você. Qual é o tema da live de hoje? Dicas de conversação em espanhol. Eu vou te passar aí várias dicas de como você melhorar e praticar a oralidade na língua espanhola. Você já conhece o meu canal, Kátia Underline Comunica? Se ainda não conhece, pode começar a seguir, compartilhar esse vídeo com pessoas que também possam se interessar pelo idioma espanhol e já curtir esse vídeo e todos os outros que eu posto todos os dias aí para você, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, Facebook, TikTok e também no LinkedIn. Você vai aprender aqui na live de hoje como treinar a sua conversação em espanhol. Você vai aprender algumas técnicas de conversação que eu passo para os meus alunos para praticar a pronúncia e avançar nos estudos do espanhol. Então, quando a gente aprende um idioma, uma das habilidades que a gente precisa desenvolver é a oralidade, é a conversação, é a fala. Então, grande parte das pessoas que estudam espanhol, elas têm o objetivo, manter uma conversa no idioma. Elas querem conseguir se comunicar, elas querem conseguir falar com nativos, elas querem conseguir se comunicar numa viagem, enfim. E praticar a conversação em espanhol é fundamental para melhorar a pronúncia no idioma. E nessa live hoje eu vou te dar dicas preciosas de como treinar essa habilidade tão importante. Então, se você está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol. Tenho 29 anos de experiência na área da língua espanhola. Já trabalhei em colégios, universidades, cursos de idioma, aulas particulares em empresas, aulas em grupo, enfim. E nesses 29 anos dando aula de espanhol, dedicados à língua espanhola, eu desenvolvi o meu método de ensino, o método Espanhol Listo. Com ele, o meu aluno brasileiro aprende espanhol de maneira natural, com foco no que é necessário para que ele se comunique em diferentes situações. Então, o meu método não é voltado somente para o espanhol, para o trabalho, espanhol para os negócios, espanhol para determinada prova de certificação ou espanhol para viagens. Não. Com o meu método Espanhol Listo, você vai aprender espanhol. Ponto. E sabendo falar espanhol, aprendendo a língua espanhola, você vai se comunicar em diferentes situações. Você vai usar o idioma na situação que for mais conveniente e interessante para você. Porque o que você precisa é conhecer a língua e saber falar. Agora, como você vai usar, depende aí da sua necessidade. Certo? Boa noite, Jackson. O destaque do meu método Espanhol Listo são as maiores dificuldades e pegadinhas que a língua espanhola tem com relação à língua portuguesa. Então, com toda essa experiência que eu tenho em salas de aula, já tendo passado por escolas de idiomas, colégios, universidades, alunos particulares, empresas, enfim, diferentes públicos, diferentes faixas etárias, eu percebi nesses 29 anos quais são as dificuldades que os brasileiros têm na hora de estudar espanhol. As comparações feitas com a língua portuguesa, o que vai ser mais fácil de aprender e o que eles vão ter um pouco mais de dificuldade, que foram as dificuldades que eu tive também quando eu aprendi o espanhol lá atrás. Então, pensando em tudo isso, eu desenvolvi essa metodologia voltada também para as maiores dificuldades e pegadinhas do idioma espanhol com relação à língua portuguesa. Então, o meu método Espanhol Listo, ele foi desenvolvido para o aluno que quer falar espanhol. Independente para quê? Independente da finalidade. Trouxe todo o meu conhecimento e experiência de sala de aula para o digital, para o meu curso online e também criei esse canal com o objetivo de disseminar o idioma espanhol, de trazer informações, curiosidades, cultura, dicas, festas típicas, gastronomia,
gramática, vocabulário, enfim, tudo relacionado ao idioma espanhol. Então, se você quer aprender o idioma para fazer uma prova de certificação, você quer estudar fora do país, quer fazer um mestrado, um doutorado ou mesmo uma graduação, saiba que as melhores universidades, elas exigem uma certificação no idioma espanhol. Você precisa fazer uma prova específica, que geralmente a universidade te diz qual é, entre todas as certificações da língua espanhola que existem. Você faz essa prova e você precisa da aprovação intermediário, nível intermediário. É esse o nível mínimo que você precisa ter para ser aprovado na universidade que você quer estudar. Claro que há outras exigências, mas a questão da língua é uma exigência muito cobrada, necessária e fundamental. Como que você vai estudar em outro país se você não sabe o idioma? Como que você vai se comunicar, perguntar, ler, se expressar? O seu aproveitamento não vai ser nem 50% se você vai, por exemplo, estudar no México e não sabe falar espanhol. Por mais que você entenda como você vai escrever, como você vai falar, enfim. Então você precisa aprender o espanhol para conseguir ser aprovado com o nível mínimo intermediário nessa prova de certificação, se o seu objetivo é estudar fora do país. O meu curso também está pensado para aquele aluno que quer ser promovido na empresa. Na própria empresa que ele trabalha, ele sabe que se ele tiver o espanhol intermediário ou avançado, ele vai poder participar do processo seletivo interno e ser promovido. Um dos requisitos é saber falar espanhol. Então, se você tem o espanhol, você já pode participar desse processo seletivo interno. Ou trabalhar em outra empresa, que você sabe também que uma das exigências dessa empresa que você quer é o espanhol. Então, você está esperando o quê? O seu outro objetivo pode ser fazer uma viagem. Você quer viajar, você gosta de viajar e você não quer ficar dependendo de guias, não quer ficar dependendo de tradutores. Você quer conseguir se comunicar, chegar num restaurante e saber o que pedir, conseguir conversar com o nativo, trocar informações, saber como ele vive, quais são as ideias, o que eles pensam, o que eles gostam de fazer, enfim, uma comunicação tranquila com o nativo. Isso enriquece muito mais a sua viagem. Então, seja qual for o seu objetivo, você está aí no canal certo. E seja qual for o seu objetivo, você precisa conhecer o meu método Espanhol Listo, porque ele vai atender a necessidade que você precisa, tanto para estudar fora, quanto profissional, quanto desenvolvimento pessoal também, porque quando a gente aprende um novo idioma, a nossa mente abre. A nossa mente abre para uma nova cultura, para uma nova forma de ver o mundo. Não é simplesmente aprender gramática, vocabulário, pronúncia, não. É muito mais do que isso aprender um idioma. Então, por isso que eu digo sobre o desenvolvimento pessoal. Ou se o seu interesse é viajar, gosta de viajar, precisa viajar a trabalho, você precisa saber falar a segunda língua mais falada no mundo. Então, se esse é o seu objetivo, vem conhecer o meu método Espanhol Listo e saiba que você está no canal certo. Você chegou aqui no canal certo, que é o canal Kátia _Comunica. Aproveita para seguir o meu canal, para que você receba sempre vídeos novos. Todo dia tem vídeos novos no canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também possam se interessar pelo idioma. E curte esse vídeo, que a live de hoje, como sempre, está bem legal. Então vamos ao tema da nossa live, dicas de conversação em espanhol. Na hora de estudar um idioma, pessoal, muita gente se apega principalmente às regras gramaticais. Claro que saber a gramática, as estruturas gramaticais, entender, conhecê-las, claro que é importante, é fundamental. Não dá para aprender um idioma sem conhecer o mínimo da gramática. Não dá. Se alguém está te prometendo isso, cai fora que é mentira. Não dá. Assim como não dá para aprender espanhol e ficar fluente em 6 meses. Também não dá. Isso é mentira. Então, se alguém está te prometendo isso, já foge, que não vai rolar.
nem aprender sem saber o mínimo da gramática e nem aprender para ficar fluente em 6 meses. Nem idioma nenhum. Nem espanhol, nem idioma nenhum. Ok? Então, já vamos começar por aí. Então, é claro que entender a gramática, conhecer estruturas gramaticais é fundamental. Sim, mas aprender uma língua não se resume somente a isso. Aprender uma língua é mais do que isso, porque uma língua ela é feita de várias habilidades. E quem quer dominar a língua espanhola deve ter em mente que é necessário praticar todas elas, as 4 habilidades. E quais são essas 4 habilidades? Leitura, audição, escrita e a oralidade, que é o que eu vou focar na live de hoje. Então, quando a gente aprende um idioma, a gente precisa estar apto nessas 4 habilidades. Entender o que o nativo fala, audição. Saber responder, saber se comunicar com ele, oralidade. Tem muito brasileiro que entende o que o nativo de países hispanohablantes falam. Claro, o espanhol não é uma língua tão difícil assim de entender. Mas e aí para falar? Você fala ou você responde em português? Então aí você só entende, você tem só uma boa audição. Certo? E na hora que você vai ler, você entende o que está escrito ali? Você entende, mas você sabe pronunciar bem as palavras que aparecem ali? E na hora de escrever, você consegue escrever em espanhol? Você leu, mas você consegue escrever uma frase, um texto curto, uma redação? Se você vai estudar em outro país, você vai precisar saber escrever. Se você quer fazer um mestrado ou um doutorado fora, você vai ter que escrever artigos científicos. Como é que vai fazer isso se não fala espanhol? Se não conhece a língua como um todo? Por isso que as 4 habilidades são importantes. Então, não é só a parte estrutural de gramática. Além de tudo isso, existe um aspecto também muito importante que nem todo mundo dá a devida atenção, que é a cultura. Então, lembre-se que as questões culturais influenciam diretamente na forma em que os nativos se comunicam. Expressões, gírias e a questão cultural, a importância da cultura. Por que determinado país segue uma cultura e não outra, tradições, hábitos? Por isso que vira e mexe aqui no canal eu estou falando alguma coisa cultural. Porque eu acho que essa parte cultural é de extrema importância quando você aprende um idioma. Foi o que eu disse há pouco, aprender um idioma não é só saber gramática, vocabulário, pronúncia. Não, vai muito além. É toda a cultura que está envolvida ali, dos países que foram colonizados, dos países colonizadores, enfim, tudo isso. Isso precisa ser levado em consideração. E muitas pessoas, às vezes, não se apegam a essa questão cultural, que interfere diretamente no idioma, claro. Consumir conteúdos reais, músicas, filmes, séries, te ajuda muito para que você mantenha uma boa conversação em espanhol. Porque essas ferramentas reais, elas são um prato cheio para quem quer conhecer expressões, gírias que os nativos usam no dia a dia. O meu método Espanhol Listo, na parte de prática auditiva, que em todas as aulas tem uma prática auditiva, você vai ter práticas auditivas de situações reais de fala. Não são práticas auditivas tiradas de livros didáticos, pensando em alunos brasileiros que estão no nível B1. Não. São práticas auditivas reais, de situações reais, da televisão espanhola, onde o apresentador está falando com a sua fluência, com a sua dicção, com a sua naturalidade, alguns mais rápido, outros nem tanto, onde os entrevistadores nas ruas, os repórteres, estão entrevistando pessoas reais, que vão responder às questões de acordo com o tema da reportagem,
e vão às vezes até cometer erros na hora de responder, que nós cometemos erros na nossa língua, então eles também cometem na hora de falar, gaguejam, esquecem, tropeçam nas palavras. Então é esse tipo de áudio real, de situações reais, que você vai aprender, que você vai ter acesso, que você vai ouvir com o meu método Espanhol Listo. Então ele também se enquadra aí nessa questão que eu acabei de falar, de você consumir áudios reais, músicas, filmes, séries em espanhol, e poder ter a vantagem de fazer um curso de espanhol com áudios de espanhóis ou outras nacionalidades ali, falando no dia a dia qual é a opinião sobre determinados temas. Então é bem legal, essa parte aí é muito interessante do curso. Em todas as aulas tem uma prática auditiva. Então na primeira aula você já vai ter acesso a uma prática auditiva com exercícios para você ouvir novamente, fazer exercício, responder as questões, conferir lá na hora se acertou ou não, depois ter acesso a todo esse texto escrito, onde você vai poder ler e ouvir novamente tudo que você viu na reportagem. Pessoal, isso é fantástico. Isso é... Não vou dizer que é a cereja do curso, porque tem outras cerejas nesse bolo, mas é muito legal esse tipo de prática auditiva que eu estou disponibilizando aí no meu método Espanhol Listo. Então, se você quer aprender espanhol, vem conhecer. Então, a primeira dica que eu vou dar para você: criar um grupo para gravar áudios. Então você pode criar no seu celular um grupo de WhatsApp para você, só você. Eu e eu mesma. Sabe aquele grupo? Eu e eu mesma. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu mando mensagens para mim, para eu me lembrar do que eu tenho que fazer no dia seguinte, enfim, dos meus compromissos e tal. Então você pode criar um grupo de WhatsApp aí no seu celular e gravar áudios. Se você quer conversar em espanhol, então você precisa conversar, você precisa falar, né? Parece óbvio, mas para você se tornar fluente, você precisa falar. E essa é uma ótima maneira de você evoluir, de você perceber a sua evolução, melhorar a sua pronúncia, a fluência, fixar o vocabulário aprendido, aplicar as estruturas aprendidas, aprimorar a sua comunicação. Claro que se você tiver uma companhia com quem conversar, claro que é melhor. Se você tiver um amigo que fale espanhol e você puder conversar com ele, é claro que é melhor. Mas se você não tiver, eu não tenho, então eu não posso fazer nada, eu não tenho com quem conversar. Sim, você pode conversar sozinho, dá para você treinar sozinho. Então, uma dica para que você faça isso é criar um grupo de WhatsApp, por exemplo, somente com você. Esse grupo pode ser o seu diário pessoal. E lá você vai gravar áudios para praticar a conversa. Aí você pode pensar em temas variados, como o seu prato favorito, as suas tarefas diárias, o que você está vestindo hoje, o que aconteceu no seu dia, quais são os planos para amanhã, enfim. E aí você grava esse áudio falando em espanhol. Então, o que você pretende fazer amanhã? Grava esse áudio falando em espanhol. Quais são as suas tarefas do dia de hoje? Grave esse áudio falando em espanhol. O que você comeu no almoço? O que você vai comer na janta? Enfim, use a sua criatividade e use esse grupo como um diário. Um diário onde você vai registrar nesse grupo tudo em espanhol. Mas aí, para que você pratique a conversação, você não vai escrever, você vai falar. E depois, claro, você vai ouvir para ver como é que tá, se ficou bom, se não ficou, se a pronúncia tá legal, se não tá. E a cada dia, você pegando essa prática, você vai se aprimorando, você vai melhorando. Então, essa técnica, além de te permitir treinar a conversação, você também consegue avaliar a sua evolução na língua. Olha que legal. E você também pode
conversar na frente do espelho. Na frente do espelho e falar em espanhol. Gente, quando eu aprendi espanhol, quando eu estudava espanhol, eu fazia cada coisa para praticar fora do horário da aula. Eu inventava umas coisas para eu estar sempre falando, mesmo que sozinha, em espanhol. Eu já sempre tive o hábito de falar sozinha, porque eu sou filha única e filha única fala sozinha sempre. Não tem com quem falar, fala sozinha. Então, quando eu estudava idiomas, eu praticava em casa, nos momentos que eu estava sozinha, no meu quarto, enfim, não tinha celular para eu poder ficar gravando, ouvindo, não. Grupos de WhatsApp para eu criar. Eu ficava falando sozinha mesmo, não tinha essa de gravar e depois ouvir, que é o que eu estou propondo para você. Eu só falava e ouvia ali na hora, não tinha como repetir. Não estava sendo gravado. E era uma ótima maneira para eu soltar a língua, para eu falar, para eu praticar. Aí eu estava falando o que eu estou fazendo agora, esquecia uma palavra, ia procurar essa palavra, ou não sabia a palavra e depois ia procurar. Porque aprender o idioma também é curiosidade, né? Você precisa ser curioso. Você não vai aprender tudo num curso. Em curso nenhum você aprende tudo, é impossível você aprender tudo. Todo o vocabulário de tudo? Não vai aprender. Nem no meu, nem no de ninguém. Sempre falta alguma coisa. E isso que falta é o que você vai complementar. Tendo o hábito de ouvir músicas, assistir a filmes, a séries, falando sozinho, gravando aí no seu celular e depois se ouvindo. E aí você está falando algum tema que você não sabe a palavra, você vai procurar para aprender e vai assimilando aquela palavra cada vez mais. Você pode fazer perguntas e você mesmo responder. Tudo em espanhol. O objetivo é falar em espanhol. Então você vai praticar o idioma sempre que você tiver possibilidades para isso, além do momento da sua aula, além do seu curso. Outra dica legal aqui para você é conversar com outras pessoas, claro. Então, além de treinar sozinho, você também pode e deve exercitar a sua oralidade, a sua conversação em espanhol, falando com outras pessoas, lógico. Seja com amigos que também estão estudando o idioma, ou se você não conhecer ninguém, com alguém online para trocar ideias, informações, fazer perguntas, enfim. Por isso que é legal. Tem alunos que me procuram, que estão no mesmo nível de idioma e querem fazer aula particular em dupla. Isso é bem legal, porque um incentiva o outro. Quando não estão na aula, um cobra o outro. Você fez a atividade que tinha que fazer. Se policiam para um falar em espanhol com o outro, não só durante a aula, mas em outras situações também. Então tem pessoas que me procuram e isso funciona, isso é legal, fazer aulas em dupla, desde que a dupla esteja no mesmo nível de idioma, né? Não adianta um estar no nível básico e o outro já ter um conhecimento avançado, porque senão o negócio não flui e um acaba desmotivando o outro. Agora, se a dupla está no mesmo nível de conhecimento da língua, é uma boa ideia fazer aulas aí em dupla. E também é possível conversar com nativos, hablar com eles. Se você quer fazer isso, mas não conhece nenhum hispanohablante que possa conversar com você, não precisa se preocupar, porque você não vai nem precisar viajar para conversar. Existem aplicativos que te permitem o intercâmbio linguístico. Ou seja, você pratica o espanhol com nativos, que te dão alguns toques sobre pronúncia e vocabulário, inclusive. Se você está conversando com um nativo, ele pode falar, aqui no meu país, a palavra que a gente usa não é essa, é tal. Vocês sabem que tem muita variação de vocabulário. Se você já está seguindo aqui o meu canal há algum tempo, você já sabe, porque vira e mexe eu falo sobre isso. Variação de vocabulário, mudança na pronúncia de algumas letras de um país para outro, enfim.
Tudo isso eu já falei e sempre repito, né? Então, você falando com o nativo, ele pode te corrigir, ele pode dizer que no país dele não se fala, por exemplo, bolígrafo, se diz pluma, caneta, por exemplo. Pode dar um toque na pronúncia, ó, não é assim que pronuncia, é assim, né? E pode haver uma troca. Você falar em português, ele quer aprender português e você quer aprender espanhol, então você ajuda essa pessoa com o português e ele te ajuda com o espanhol. Quando eu fazia minha graduação, eu tinha um amigo chileno que ele falava bem o português já, mas ele queria, sempre que possível, falar em português. Então, o que a gente combinava nós dois? Um dia da semana era em espanhol e outro dia da semana era em português. Então, eu conversava com ele em espanhol, por exemplo, às segundas-feiras, só em espanhol. Todos os assuntos da faculdade, coisas do dia a dia, futilidades, tudo. Tudo que tinha que falar, a gente falava em português. Eu falava e ele me corrigia, e ele dizia que era assim, que no Chile não era assim, que era de outro jeito, enfim. E, por exemplo, na terça-feira era o dia do português. Então aí a gente conversava só em português também, questões da aula, questões do curso, questões da vida, enfim, temas variados. E era ótimo, porque ele queria melhorar o português, embora ele já falasse português muito bem, porque ele já estava no Brasil fazia um bom tempo. Ele falava e escrevia muito bem em português, ele queria melhorar, ele queria praticar. E eu, claro, eu já dava aula de espanhol, mas a gente sempre tem o que aprender. Não é porque eu dou aula há 29 anos de espanhol que eu sei tudo, não, eu não sei tudo. Não sei tudo em português? Vou saber tudo em espanhol, que não é minha língua? Não sei tudo. Eu sei bastante coisa, mas eu não sei tudo. Não sei vocabulário de tudo. Então, você ter acesso com pessoas nativas é ótimo. E existem aplicativos que te proporcionam isso. Você conversar com nativos, mesmo que você não tenha um colega, um conhecido, um amigo que fale espanhol, que seja nativo no idioma, para você conversar de vez em quando, você pode procurar aplicativos que você consegue conversar com essa pessoa e às vezes pode até ter essa troca, ele querer aprender o português e você querer aprender, melhorar, praticar o espanhol. Existe uma outra técnica aqui também bem legal, que eu vou dizer para você qual é, de uma dica de conversação. Então é uma técnica que o nome é em inglês e se diz shadowing. Ela é super famosa entre estudantes de idiomas, não sei se você já ouviu falar. Consiste em fazer sombra em cima da fala da outra pessoa, como se você estivesse dublando a fala dessa pessoa. E para que você consiga colocar em prática, você vai procurar um vídeo em espanhol, pode ser uma fala de um cantor em um show, pode ser uma entrevista, pode ser um trecho de uma série, enfim. E você vai imitar o que está sendo dito. É só decorar o que a pessoa fala e repetir ao mesmo tempo. Mas é claro que não é para você ficar só mexendo a boca. É para você falar. Porque você está praticando a oralidade. Certo? Então você vai falar o que aquele ator, aquele apresentador, aquele jogador de futebol, sei lá, está falando em espanhol. Então, com essa técnica, você ganha ritmo de fala, além de conseguir praticar a pronúncia e também ampliar o seu vocabulário, porque vai aparecer palavra aí nesse discurso, nessa frase, nessa conversa aí que você vai fazer depois, essa sombra, que você não vai conhecer, claro. Então, é bem legal essa técnica também. Eu aconselho você pegar pequenas frases no começo e fazer essa sombra em cima da fala da pessoa que você está aí dublando, ok? Isso ajuda bastante para você ganhar confiança. Outra dica legal aqui é o teleprompter, que ficou muito popular na internet. Eu uso o teleprompter dependendo do vídeo que eu vou gravar, eu não decoro tudo.
Então aí a gente usa o teleprompter para ficar lendo ali naturalmente, né? Uma leitura que ninguém percebe que você está lendo, para você conseguir gravar vídeos mais longos. Claro, quando é vídeo de 1 minuto e pouco, você consegue até memorizar. Não na primeira, mas devido à repetição você memoriza. Agora, quando é um vídeo de 10, 15 minutos, dependendo do tema, você não vai decorar tudo que você tem que falar na ordem correta que você tem para dizer. Você precisa daquele roteiro, certo? Então aí você vai seguindo as palavras que vão aparecendo ali na sua tela. E também é uma boa ideia para você hablar, enquanto você aprimora o seu ritmo e a sua entonação, porque você consegue controlar o ritmo com que as palavras vão aparecer ali na tela para você. Se você quer mais rápido, mais devagar. E tudo isso pode te ajudar a manter uma conversação em espanhol com mais confiança. Então você pode adquirir aí um aplicativo, tem vários gratuitos de teleprompter. E aí você coloca um texto em espanhol de algum tema que te interessa, algo que você gosta, enfim, e vai gravando, lendo aquilo, e vai aumentando essa frequência e esse ritmo. Aí você ganha fluência fazendo isso. É bem legal também. Outra dica, praticar ouvindo e cantando músicas. Então a música faz parte da vida de quase todo mundo. A maioria das pessoas adora música. Não importa o estilo, gosta de música. E por que não praticar a conversação em espanhol enquanto escuta as suas músicas favoritas? Então, de modo similar ao shadowing, que eu disse que é fazer a sombra em cima da pessoa que está falando, ouvir música pode te ajudar a treinar, a melhorar a sua habilidade de conversar em espanhol, já que ela te auxilia a conhecer palavras novas e melhorar a pronúncia. Então você consegue acompanhar as letras, as traduções, o que pode ser muito útil para conhecer, por exemplo, vocabulário novo, falsos cognatos, pronúncia, enfim. Enquanto escuta e acompanha as letras das músicas. Você pode aproveitar e cantar também. O objetivo é esse. A primeira vez que você escuta, você não vai saber provavelmente a letra, mas depois que você está ali ouvindo aquela melodia algumas vezes, você já memoriza. Se você tiver acesso à letra, você já vai entender o que aquele cantor está dizendo, o que ele está falando. Às vezes a gente ouve, imagina que é uma coisa e ele está falando outra palavra. Você vai procurar o que significa essa palavra, né? Porque você é um aluno curioso e você quer aprender espanhol, então você vai procurar o que significa e vai aprender cada vez mais. E quando você estiver seguro, você canta. Você solta essa língua e acompanha o ritmo daquele cantor. Se é uma música mais romântica, ela vai estar mais devagar. Se é uma música mais agitada, um reggaeton, ela vai estar mais rápida. E você vai aí também soltando a língua. Olha quanta dica eu já passei para você aqui hoje, hein? Tem mais. Aprender frases básicas para iniciar uma conversa. Então, sempre existem aquelas frases típicas para puxar assunto com outras pessoas, aquelas frases que são quebra-gelo. Para treinar a conversação em espanhol, é bem importante aprender. Por exemplo, perguntar a idade da pessoa, o trabalho, os estudos, os passatempos de alguém, enfim. Bem como saber falar sobre alguns temas importantes, conhecer as formas de tratamento em espanhol, como se cumprimenta alguém, como se despede de alguém, como apresentar uma pessoa para outra. Então também vira e mexe, eu faço lives falando sobre tudo isso para você. Já tenho várias lives aí aqui no Instagram e lá no YouTube também, falando sobre a forma de tratamento formal e informal, saludos e despedidas, que são maneiras de cumprimentar e maneiras de se despedir, como se apresentar. Enfim, já tem tanta live, pessoal. Essa aqui é a live de número 37, então eu já falei tanta coisa. Claro, ainda tem muita coisa para falar, mas eu tô sempre reforçando coisas que são aí fundamentais e importantes para você perceber que não é à toa o que eu estou dizendo, que tem um fundamento, para que você pegue aí gosto pelo idioma, para que você entenda a importância da língua espanhola.
para que você escolha estudar esse idioma, que vai te trazer inúmeras oportunidades de trabalho, de estudos, enfim, de viagem, se comunicar bem numa viagem. Então, essas dicas aí são ótimas para você também iniciar uma conversa com alguém em espanhol. Cumprimentar, perguntar como a pessoa está, onde ela mora, o que ela faz no tempo livre, enfim. Perguntas que a gente faz em português quando conhece alguém e quer puxar assunto com ela. Você vai fazer isso em espanhol, porque é o espanhol que você quer aprender agora, certo? Outra, descobrir como falar sobre o que você gosta. Então, o ser humano adora bater papo, né? Aliás, a nossa espécie, ela só chegou até onde ela chegou porque nós desenvolvemos a habilidade da fala, uma fala aí muito mais elaborada, estruturada do que os nossos antepassados. E nós chegamos até aqui também devido à fofoca. Se você já leu lá o livro do Harari, o Sapiens, ele fala sobre a fofoca. O ser humano evoluiu de tanto conversar e falar de maneira bem articulada e elaborada diversos assuntos, inclusive sobre a vida dos outros. Então, nós somos assim, faz parte da espécie humana, uns mais, outros menos. Então, as pessoas adoram falar, adoram socializar, gostam de estar com outras pessoas, gostam de conversar. É necessário, faz parte aí do convívio. Tem pessoas que são mais sociáveis do que outras, claro, mas essa troca aí de informações e de conversas é fundamental. Então, não é muito bom você encontrar amigos, passar horas jogando conversa fora, conversar sobre assuntos que te interessam. Então, ao estudar uma nova língua, o nosso objetivo é conseguir fazer o mesmo com os nossos amigos estrangeiros. Geralmente, quando estamos colocando esse papo em dia, costumamos falar sobre coisas que gostamos. Música, carro, arte, computação, animais, enfim. Não importa o que faz aí você brilhar os olhos, os seus olhos brilharem. O importante é saber falar sobre o que você gosta. Então, você pode aí também, na hora que você for gravar lá o seu vídeo, gravar o seu áudio lá no seu celular, no seu grupo de WhatsApp, a primeira dica que eu passei para você hoje, você pode falar sobre alguma coisa que você gosta, um tema do seu interesse. Então pensa aí nos temas preferidos da sua vida, descubra como falar sobre eles em espanhol. Isso você vai aprender, se você já está fazendo um curso de espanhol, você já tem aí conhecimento para desenvolver bem a fala. E se você ainda não está fazendo, você vai conhecer o meu método Espanholisto, vai começar a aprender espanhol e vai usar todas essas técnicas aqui que são fundamentais. Afinal, o curso é um curso online. Então tem prática auditiva, tem prática escrita, tem prática de leitura, mas e a oralidade? A oralidade você precisa também colocar isso em prática. Como? Com amigos, falando sozinho, escutando, ouvindo música, séries, filmes. Então, tudo que eu sempre estou retomando aqui nas lives para você colocar esse idioma em prática, né? Consumir muito conteúdo em espanhol. Então, se você está aprendendo um idioma estrangeiro, duas coisas são importantíssimas: ter entrada e ter saída. O que é entrada e saída? A entrada é tudo o que nós consumimos em espanhol. Música, série, notícias, livros, fofoca da vida dos artistas hispanohablantes, receitas de cozinha, sei lá. Qual é o seu interesse aí? É com a entrada que nós aprendemos coisas novas, adquirimos vocabulário, aprendemos estruturas gramaticais, enfim. Mas de nada adianta conhecer vocabulário, gírias, expressões e não saber usá-las em um contexto real. Não adianta nada você anotar tudo isso lá num caderninho
e não lembrar quando você precisar usar. Então, para colocar em prática tudo o que entra na sua cabeça ao consumir conteúdos em espanhol, é indispensável ter a saída. Ou seja, produzir frases, saber conversar sobre o que você está aprendendo. Então, aprendeu, entrou aquele conteúdo, agora você precisa colocar ele para fora. Você precisa praticar aquilo. Você não vai ficar guardando aquilo só para você. Quando eu estudava espanhol, eu não fiz o meu curso de espanhol pensando em ser professora de espanhol. Eu fiz o meu curso de espanhol com outro objetivo. Quando eu comecei a dar aula de espanhol, eu aprendi muito mais. Porque aí eu tive que colocar para fora, para ensinar para os meus alunos o que eu tinha aprendido, ou seja, o que tinha entrado. E tudo tinha entrado perfeitamente? Não. Porque, de novo, eu não estudava espanhol para dar aula. Meu objetivo era outro. Então, eu não estava ali focada em determinados tópicos gramaticais que depois eu tinha que saber para explicar para o meu aluno. Aí eu tinha que consumir conteúdo relacionado a isso, então entrou. E como é que você coloca isso em prática? Ensinando. A melhor maneira de saber se você realmente domina um assunto é conseguir explicá-lo para uma outra pessoa. Se você consegue, você lê um livro, você fecha aquele livro e você consegue fazer um resumo bem feito daquele livro para a pessoa, você absorveu o que você leu. Senão, não. Senão foi uma leitura aí que só entrou. Então isso se refere ao idioma, pessoal. Você vai adquirir vocabulário, você vai adquirir novas estruturas, você vai adquirir pronúncia, expressões, gírias, etc. Você vai ficar só guardando? Só armazenando? Ah, eu sei muito vocabulário. Mas na hora de falar eu não sei usar, eu não lembro. Eu anotei não sei aonde, não sei onde está. Não adianta nada, não adianta nada. Por isso que eu sempre falo também daquele aluno que é muito preocupado em saber tudo perfeitamente, o espanhol corretíssimo, não pode ter nenhum erro. E na hora de falar ele não fala, porque ele tem medo de errar. Ou seja, entrou, mas não sai. Então, às vezes é preferível aquele aluno que não se liga tanto nessa questão da correção perfeita do idioma, de saber falar tudo perfeitamente. Mas quando precisa ele fala, mesmo que não seja tudo perfeitamente. Não sei se você está entendendo aí o que eu quero dizer. Você precisa ter essa entrada, mas você precisa também colocar isso para fora. Se você se cobra muito e quer a perfeição, o que é a perfeição? Se você está esperando a perfeição, será que você fala português perfeitamente também? E aí quando você for aprender espanhol, você só vai falar se for perfeito? Não. Você vai aprendendo, vai trocando informações, vai conversando com pessoas, vai conversando com nativos, eles vão te orientando, eles vão te ajudando, você vai ouvindo músicas. É uma troca, é um complemento, é uma entrada e saída aí sem fim de conteúdo, mas tem que ter a saída. Você tem que colocar em prática tudo que você aprendeu. Então, olha quanta dica legal eu passei para você aqui hoje. A técnica da sombra, de falar por cima de uma gravação em espanhol. Você criar um grupo de WhatsApp para gravar áudios, para depois você se ouvir. De atividades, enfim, coisas que você faz aí, que você precisa fazer, o que você está vestindo hoje, o que você vai almoçar amanhã, enfim. Conversar com nativos, procurar aí aplicativos que te proporcionam conversar com nativos em espanhol, para que ele te oriente, para que ele te corrija, para que ele te dê dicas. Isso é enriquecedor. Ouvir músicas, filmes,
séries também. Sempre faço lives aí falando de alguma música, dando dicas de séries em espanhol, filmes, não só espanhóis, mexicanos, colombianos, argentinos. Tem muita coisa legal por aí, de diferentes gêneros. Tudo isso é forma de praticar. Conhecer também frases iniciais de uma conversa, para quando você estiver com o nativo, você quebrar aquele gelo e conseguir se comunicar com ele em espanhol. Então, tudo isso são dicas aí preciosas para você colocar a oralidade em prática. Muitas pessoas conhecem a estrutura da língua, mas têm a dificuldade da fala. E isso tem que ser natural para você. Você tem que falar em espanhol para você estar cada vez mais seguro na sua comunicação. Espero que você tenha gostado dessas dicas, das dicas de hoje. Agora, para complementar aqui essa live, eu vou mudar de assunto total. Essa semana eu vi uma reportagem que eu achei bem legal aqui comentar com você. O ceviche, sabe o que é o ceviche, né? Aquele prato delicioso peruano, feito com peixe marinado. É o peixe cru, com o leite de tigre, né? Que é a cebola roxa, o suco do limão e o suco do próprio peixe ali, que vai marinando. E aí você come com chips de mandioca, chips de batatas, inúmeras batatas que existem no Peru, ou a batata cozida, milho, enfim. Você já deve ter provado o ceviche. Ceviche em espanhol, ele pode ser escrito com V e ele pode ser escrito com B, com la V ou com la B. A pronúncia é ceviche, de qualquer maneira. E a semana passada, dia 6 de dezembro, o ceviche foi declarado pela Unesco Patrimônio Imaterial da Humanidade. Olha que legal. Eles reconheceram o ceviche como um prato único, exclusivo da gastronomia peruana. Então, entrou aí para a lista de alimentos, né, um alimento único do país. Queria dividir isso com você. Acho que você já provou ceviche. É delicioso, eu adoro ceviche. Existe mais de 2.000 tipos de ceviche só no Peru. Então eles fazem aí de formas variadas, de acordo com a região do Peru. Eles usam um tipo de peixe, o peixe que eles têm ali no local. No litoral, um determinado peixe. Na região da selva, outro tipo de peixe, o peixe do rio. Enfim. Mas a técnica é mais ou menos a mesma e é sempre gostoso. Pode ser peixe e também pode ser com algum fruto do mar, né? Não só peixe. Então agora é declarado pela Unesco Patrimônio Imaterial da Humanidade, o ceviche. Eu adoro. E você? Você gosta? Se você gosta de peixe ou de frutos do mar, provavelmente você vai gostar de ceviche. Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa live, que tenha sido útil para você. Segue o meu canal, Kátia Comunica, curte os vídeos, se inscreve no canal também no YouTube com o mesmo nome, Kátia Comunica, para o canal ganhar mais seguidores, para o vídeo ficar em destaque. E cada vez mais pessoas se interessarem pelo idioma espanhol, que esse é o meu objetivo. Por isso que eu criei o canal, para trazer curiosidades, vocabulário, cultura, forma de pensar, enfim, festas típicas, tudo relacionado à língua espanhola. Espero que você tenha gostado dessa live, que ela tenha sido produtiva para você. Agradeço a sua atenção. E nos vemos na próxima semana com outra live, lunes 18. Buena semana para ti. Hasta la vista. Nos vemos.